Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e hoje nós iniciamos a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Essa é uma carta, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são as últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele já estava quase no fim da sua vida e ele escreve dando orientações, são as cartas conhecidas como as cartas pastorais, dando orientações a Timóteo e a Tito, que eram líderes da igreja. Timóteo foi aquele que o apóstolo Paulo reconheceu como um verdadeiro filho na fé, aquele que caminhou lado a lado com o apóstolo Paulo, um grande cooperador no ministério do apóstolo Paulo. É como se o apóstolo Paulo estivesse deixando Timóteo como seu sucessor. E nessa primeira carta, o apóstolo Paulo encoraja Timóteo a manter a sã doutrina. É uma carta que fala muito sobre a sã doutrina, a doutrina sadia, o verdadeiro evangelho, para que Timóteo não se deixasse corromper pelos falsos ensinos e também pudesse lutar pela pregação genuína da palavra de Deus. Então é uma carta em que ele principalmente encoraja Timóteo a permanecer na sã doutrina e ensinar essa doutrina, combatendo os falsos ensinamentos, e ele também dá orientações a respeito da escolha dos líderes na igreja, quais as características deveriam ter esses homens, essas mulheres que liderariam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma carta bem prática, realmente uma carta pastoral. O apóstolo Paulo fala com Timóteo como o pastor da igreja de Éfeso. Timóteo tinha ficado pastoreando a igreja em Éfeso. Nesse momento, nessa época em que o apóstolo Paulo escreveu, estava acontecendo aquela perseguição terrível aos cristãos. Foi durante o reinado de Nero. Então, era difícil pastorear uma igreja do tamanho da igreja de Éfeso, porque Éfeso era uma igreja grande, localizado numa das principais cidades do Império Romano, que era a cidade de Éfeso. Nós já vimos, quando estudamos a carta aos Efésios, que Éfeso ficava tinha um templo de adoração à deusa Ártemis. Era um local que tinha um ambiente espiritual hostil, era terrível. Então, quando nós vamos estudando tanto a primeira quanto a segunda carta a Timóteo, nós podemos perceber que não deveria ser tão fácil assim pastorear aquela igreja. E aí, principalmente naquele momento, um momento de combate, um momento em que os cristãos estavam sendo perseguidos. Principalmente na segunda carta a Timóteo, nós veremos uma linguagem em que o apóstolo Paulo tem uma linguagem muito mais voltada para essa questão da perseguição, tanto que ele já estava preso. Ele lá em 2 Timóteo vai declarar que ele já completou a carreira, que ele está sendo derramado como uma oferta, porque ele já sabia que o fim dele estava chegando. Mas essa primeira carta a Timóteo nós podemos extrair muitas e muitas lições, muito aprendizado, amados, para a nossa vida, para os nossos dias. E aqui nesse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo já começa falando para Timóteo, explicando que deixou ele em Éfeso, pediu para que Timóteo ficasse em Éfeso, para que ele ordenasse certas pessoas a não ensinarem doutrinas falsas. Ou seja, já naquela época em que a igreja estava sendo formada, já estavam se disseminando muitas e muitas doutrinas falsas. E o apóstolo Paulo explica sobre essas falsas doutrinas, quais eram as características dessas falsas doutrinas. E aí eu quero ler com você
Esse texto que está aqui em 1 Timóteo capítulo 1, eu vou ler com você dos versículos 3 até o 11. Está escrito assim: Partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Amados, veja que o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso para ele combater os falsos ensinamentos que estavam sendo disseminados. E aí ele diz que muitos abandonaram essa doutrina e começaram a dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis, que ao invés de promoverem a obra de Deus, que é pela fé, promovem discussões, controvérsias. Ele fala ali sobre pessoas que se achavam mestres da lei, mas que na verdade eles não entendiam nada. Olha o que o apóstolo Paulo fala: querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Amados, uma das heresias mais difundidas naquele tempo, das falsas doutrinas mais difundidas naquele tempo, era a heresia gnóstica, o gnosticismo, que em seus estágios iniciais ela estava muito misturada com o judaísmo. Então eles misturavam conceitos do judaísmo com o gnosticismo, e esses homens estavam distorcendo a pregação do evangelho. E é interessante quando nós estudamos a respeito dessa heresia gnóstica, como que acontecia ali nos princípios. E principalmente os gnósticos, eles davam ênfase às especulações ao invés dos fatos. Eles davam mais ênfase a discursos do que às boas obras. Eles davam mais ênfase às coisas que eles chamavam espirituais, místicas, do que à realidade. Eles achavam que eles tinham um conhecimento mais profundo do que as outras pessoas. Amados, isso estava infiltrado dentro do cristianismo, dentro do evangelho. Não é muito diferente dos dias de hoje. Sabe, amados, a gente precisa tomar cuidado com essas pessoas que dizem que tem um conhecimento mais elevado, que tem chaves que ninguém conhece, códigos que só eles encontram na Bíblia. Amados, a gente precisa tomar cuidado, nós temos vivido tempos difíceis. Jesus Cristo está voltando e a palavra fala claramente que antes da volta de Jesus a apostasia iria aumentar e os falsos ensinamentos também iriam aumentar, a ponto de tentar enganar até mesmo os escolhidos. A gente precisa prestar atenção, amados. Eu sempre falo, tudo aquilo que tira Jesus Cristo do centro, tudo aquilo que tira a supremacia, a soberania, a suficiência de Cristo Jesus, joga fora, não é um ensino verdadeiro.
todo ensino verdadeiro estabelece Cristo como o centro de todas as coisas, porque a palavra nos garante que aprouve a Deus fazer convergir todas as coisas celestiais ou terrenas em Cristo Jesus. Cristo Jesus é suficiente. A realidade encontra-se em Cristo Jesus. Pense comigo, amados, já estava acontecendo ali, na fundação da igreja, no primeiro século, já estava acontecendo essa disseminação de ensinos falsos que valorizavam muito mais esses mitos, essas controvérsias, essas discussões que eram inúteis, ao invés de pregarem o genuíno evangelho, ao invés de valorizarem uma vida genuína na palavra, não, ficavam ali discutindo coisas. E como eu mencionei no início, os gnósticos tinham essa mistura com o judaísmo, com a cultura judaica, então eles misturavam essas coisas e aí tentavam trazer a lei para a igreja, impondo que eles tinham que obedecer à lei. Nós já vimos isso em tantas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E aqui ele fala, olha, nós sabemos que a lei é boa, a lei não é ruim, mas ela precisa ser usada da maneira correta. E olha que extraordinário isso, amados. O apóstolo Paulo diz, nós sabemos que a lei, ela não foi feita para os justos. Amados, nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos justos, fomos justificados. Nós não vivemos mais fundamentados na lei de Moisés, nós vivemos fundamentados no Evangelho de Cristo Jesus. Qual que é a principal diferença entre viver pautado na lei e viver pautado no Evangelho? No Evangelho se revela a justiça de Deus, amados. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 1. É no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Que Cristo se tornou pecado em nosso lugar para nos tornar aceitáveis e justos. Ou seja, nós depositamos a nossa confiança não nas obras que fazemos, mas depositamos a nossa confiança na obra que Cristo Jesus realizou. Eu creio que eu sou justa não porque eu mereço ser justa, não porque eu faço coisas para ser justa, não porque eu sou perfeita, mas porque a obra que Cristo Jesus realizou, foi perfeita. Porque Jesus tomou o meu lugar e pela obra de Cristo, pelo sangue derramado de Cristo, eu sou justificada. Amados, por isso que a lei não é para os justos. Por quê? Porque para os justos, a nossa justificação está em Cristo. E na lei, nós já vimos estudando a carta aos Romanos, na lei se manifesta a justiça própria, se manifesta a justiça do homem. É o homem tentando alcançar a justiça de Deus, não conseguimos, é impossível. Por isso que precisamos compreender, e o apóstolo Paulo vem e fala aqui claramente. Ela não é feita, a lei não é feita para os justos, mas é para os transgressores, para os insubordinados. E ali no final do versículo 10 ele diz assim, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Qual sã doutrina? Ele diz, esse evangelho que eu recebi de Deus, o evangelho do Deus bendito. Amados, no evangelho a nossa confiança está na suficiência da obra de Cristo Jesus. Não confiamos em nós mesmos, mas confiamos em Cristo. E pela fé recebemos todos os benefícios da obra de Cristo. E um dos benefícios é o novo nascimento. E pelo novo nascimento, com a presença do Espírito Santo habitando em nós, nós podemos colocar em prática a vida cristã. É por isso que ali no versículo 5 que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim, ó, o objetivo dessa instrução que eu estou dando, Timóteo, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ou seja, todo cristão precisa alimentar um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, fé genuína na obra de Cristo Jesus. Não confiar em si mesmo, não acreditar que é ele que consegue, que é o conhecimento que ele tem que o torna melhor que os outros. Isso era algo que estava sendo difundido ali através dessa heresia gnóstica.
E nós vemos isso nos dias de hoje. Pessoas que acham que elas têm um conhecimento maior, mais profundo, e por isso elas são melhores do que os outros. Amados, a nossa suficiência está na obra de Cristo Jesus. E nesse primeiro capítulo nós podemos compreender essa verdade e receber plenamente essa verdade para nós. E dos versículos 12 em diante, o apóstolo Paulo vai falar sobre o chamado que ele recebeu e ele dá graças a Deus, que o Senhor considerou ele fiel, designando-o para o ministério, para que ele levasse o verdadeiro evangelho, para que as pessoas pudessem crer nesse evangelho. Tanto que ele faz uma afirmação ali no versículo 15 e ele diz assim: olha, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Ou seja, ele reconhece que dele mesmo é impossível, que ele depende de Cristo Jesus. Que o verdadeiro evangelho enfatiza a suficiência da obra de Cristo Jesus. E aí eu quero ler com você para nós concluirmos aqui o versículo 18 e 19, que está escrito assim: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Amados, quando nós rejeitamos a fé e a boa consciência, nós naufragamos na nossa caminhada cristã. E o apóstolo Paulo estava encorajando Timóteo a manter a fé e a boa consciência para que ele não naufragasse. Ali no versículo 20, inclusive, ele fala dois nomes, dando exemplo de dois homens que naufragaram na sua caminhada de fé, que foi Himeneu e Alexandre. Por quê? Porque eles rejeitaram a boa consciência e rejeitaram uma vida de fé na suficiência de Cristo Jesus. Então, assim como o apóstolo Paulo exortou ali Timóteo, encorajando-o a combater os falsos ensinos, as heresias, e a manter sempre a pregação do verdadeiro evangelho, mantendo um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, eu encorajo você, irmão e irmã, mantenha-se firme na fé, na suficiência de Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele pode, e ele faz isso, nos conduz em toda a verdade. Ele não só pode nos conduzir, como ele nos conduz. Nós é que precisamos confiar nisso, porque a caminhada cristã é pela fé. Precisamos acreditar que nascemos de novo, confiar na obra de Cristo Jesus, acreditar que o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele nos conduz em toda a verdade. Precisamos nos afastar desses mitos, genealogias intermináveis, desses códigos secretos que tentam corromper a nossa fé, que começam a colocar a suficiência nas coisas dos homens. Amados, quando nós analisamos profundamente os ensinos, o Espírito Santo habita em nós, amados. Eu oro para que o Espírito Santo dê discernimento a cada um dos meus irmãos. Todo ensino que tira a suficiência de Cristo Jesus, que quer colocar algo a mais, é um ensino herético, é mentira. Fuja desses tipos de ensinos. A suficiência da nossa vida está em Cristo Jesus. A realidade encontra-se em Cristo Jesus. Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa vida, Cristo é a capacidade que precisamos, Cristo é a nossa sabedoria, Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Não temos mais nada, não precisamos de mais nada além de Cristo Jesus. E ele se revela por meio da sua palavra. Então mantenha uma vida constante de estudo na palavra de Deus, uma vida de oração, se relacionando com o nosso Senhor. Para que nós não sejamos o quê? Tragados por essas heresias que vêm com um discurso muito bonito, mas que nada tem de Cristo Jesus, que não contemplam a verdade de Deus para nós. Minha oração hoje, amados, eu quero orar aqui, é para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. A
A palavra fala, o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso, inclusive, que era exatamente a igreja que Timóteo estava pastoreando nessa época. O apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso, pedindo para que o Senhor iluminasse os olhos do coração deles, para que eles tivessem discernimento e entendessem a verdade. E eu oro hoje para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que nós possamos ter discernimento e nós possamos compreender a verdade, que nós possamos manter sempre um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que o Senhor nos dê discernimento e entendimento, para que nós não sejamos enganados pelos falsos ensinos, Pai. Pai, a suficiência está em Cristo Jesus. Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o alvo da nossa fé. Pai, que nós não sejamos iludidos por discursos bonitos. Ah, Senhor, que nós possamos compreender que a sã doutrina encontra-se no seu evangelho e o seu evangelho enfatiza a suficiência da obra de Cristo Jesus. Ah, Pai, ilumina os olhos do meu coração, ilumina os olhos do coração dos meus irmãos, para que nós não sejamos enganados, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos permanecer firmes na fé, firmes em Cristo Jesus, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.